Olá, eu sou Amélia, consultora na área de desenvolvimento econômico e negócios, e nós estamos aqui vivendo a nossa primeira live, né? O nosso encontro com o Nelson Nicolau. E por que a gente convidou o Nelson Nicolau para trocar uma ideia conosco sobre essa questão tão interessante que é a gestão pública? O curso Plano de Governo para Candidatos a Prefeito, ele traz, além da metodologia da redação, ele exige que o candidato ou a pessoa que vai escrever considere algumas questões fundamentais da gestão pública. Então, nós já falamos na questão tributária, na questão jurídica, nós falamos a última live sobre desenvolvimento econômico, que é uma grande demanda dos prefeitos, né, que é a geração de emprego e renda, geração de riqueza. Falamos de segurança cidadã com foco na questão da juventude, no preparo da cidade, no envolvimento e na inclusão social. E agora a gente trouxe Nelson Nicolau. Então, antes de eu apresentar o Nelson Nicolau, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu trabalho com o Nelson desde 2005. E eu fico muito emocionada quando eu falo dele, porque ele me ensinou questões fundamentais da cidade. O conceito de cidade, o conceito de ser humano, o como cuidar de uma cidade, o como se envolver, o como transformar o amor incondicional que a gente tem pela cidade que a gente nasceu, né, em ações, em projetos, em resultados concretos, e como incluir todo mundo naquilo que a gente considera o famoso desenvolvimento econômico. Nelson, eu agradeço muito você ter concordado em estar aqui, né? E eu sei que não é muito fácil para você, que você não gosta, né? É tímido, na verdade, mas você é referência para muita gente. E eu considero que você, além de ser referência, a partir de agora você passa a ser um modelo para os novos candidatos, principalmente os jovens, né? Os jovens estão chegando e eles estão precisando de referências e boas referências. E você é a maior referência em gestão pública que eu conheci na minha vida. Isso é muita bondade sua. Quanto que eu aprendi com você. Eu acho que eu não sou modelo e nunca pretendi ser modelo para ninguém. Tenho a impressão que duas coisas me levaram a entrar na vida pública. Primeiro foi ser filho de um médico dos tempos antigos, que atendia todo mundo de graça a qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, e muitas vezes não cobrava, recebia depois uma dúzia de ovos, um frango, um pedaço de toicinho, um porco. Estava tudo certo. E muitas vezes um muito obrigado. E mesmo quando o muito obrigado não vinha, meu pai ainda continuava gostando de gente. Então, eu tenho a impressão que esses princípios de vida dele, de alguma forma, foram uma escola para mim. E também em função, naquela época da ditadura, né? Em 64, quando foi implantada a ditadura, a minha família sofreu muito, meu pai ficou sumido mais de 60 dias, e existia dentro de mim assim, uma vontade de resgatar a imagem da família, né? E aí eu, primeiro, sabendo que era preciso gostar de gente. Segundo, amando, gostando dessa cidade como a capital do mundo, né? Não tem lugar melhor que São Paulo para se viver, né? Eu resolvi, fui candidato a vereador, fui candidato a prefeito, me elegi e depois mais 2 vezes prefeito. Então eu acho que o legal disso tudo não é ensinar nada para ninguém, é contar meus erros, contar os defeitos, contar aquilo que a gente deixou de fazer, é muito melhor para os outros não errarem. Então, eu acho que a primeira questão com o prefeito não errar é gostar de gente, é atender bem as pessoas. Não com a demagogia de bater nas costas para ter o voto amanhã, mas se introduzir no problema das pessoas, por menor que seja, e fazer o possível para resolver. Claro
que é fundamental também não sair das normas éticas, da seriedade, da integridade e das leis e das possibilidades legais e formais do poder público, né? É muito melhor e até pedagógico explicar para a pessoa, com carinho, gostando de gente, que aquilo não pode ser feito, né? A pessoa sai satisfeita do mesmo jeito e você vai fazendo a pedagogia do possível, daquilo que é possível fazer ou não. Então, o primeiro ponto é gostar de gente. O segundo ponto foi muito interessante. Eu, no dia da minha posse, né, a posse foi na Câmara e a Câmara era numa esquina seguinte do gabinete. Saímos da Câmara, fomos para o gabinete da Prefeitura. Quando vê meu irmão atrás de mim, me puxa pela camisa e fala: ó, quero te dizer uma coisa, hein? Não vou dar palpite, não vou te encher o saco na Prefeitura, mas só pensa num negócio. O mundo não é esse quarteirãozinho aqui, não. O Que mundo real está lá fora. A famosa bolha, né, Nelson? O mundo real está lá fora. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas no dia seguinte de gestão eu percebi totalmente o que ele queria dizer. Você não pode ficar ali dentro do gabinete ouvindo as pressões, tudo que chega ali, né? Você tem que sair dessa bolha e ouvir quem sabe das coisas, que é a população, que é o povo. Então, uma das frases que eu criei sempre, né, um pouco de não gostar de aparecer muito, né? Por incrível que pareça, eu taxiei a vida pública por muitos anos, fui deputado, fui secretário de Estado, mas eu tenho uma certa timidez, isso é real, mas eu criei uma frase o seguinte, quando as pessoas falavam comigo, eu falava: você já viu isso? Você já falou daquilo? Eu falei: não, ultimamente eu ando rouco de tanto ouvir. Então você tem que ter paciência, humildade de ouvir. Mesmo uma crítica que você acha maldosa, algum fundamento ela tem, né? Então você tem que ter essa vontade de ouvir, né? Não ter a soberba que você sabe tudo, eu sou bom, eu que cheguei aqui, eu que estudei, né? A sabedoria está com o povo. Então você tem que ter essa humildade de ouvir a população, sair da bolha e ir conversar com a população de todas as formas, né? Até culminando com uma estruturação disso, uma institucionalização, fazendo as reuniões de bairro, ouvindo a população, porque o concreto do povo é muito simples. Eu aprendi com a população que o concreto do povo é simples. Se você ouvir bem a população, tá, você acaba sendo um bom prefeito em consequência de ouvir, e não de ficar inventando moda. Então, Nelson, depois que a gente trabalhou juntos, né, a gente parou em 2012 e depois eu fui trabalhar na região. E trabalhei com muitos prefeitos, e eu percebo isso que você falou da bolha, né? É muito mais cômodo para o prefeito ele se cercar ali dos seus secretários, dos vereadores que apoiam as decisões dele, e ele achar que ele está fazendo, né, que ele é o rei, que ele está nadando de braçada, e ele não consegue perceber que lá fora a vida é outra, né? E ele acaba se acostumando com aqueles elogios, e que nem sempre é um elogio verdadeiro, né? E acaba perdendo essa dimensão do que está acontecendo lá e o que o cidadão realmente precisa. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque você fica no erro, né? Você fica sem informação. Eu tenho um exemplo que eu cito sempre, né? O Santo Antônio era um bairro pobre em São João, como toda a periferia, né? Não tinha asfalto, a água servida corria pelo meio da rua, não tinha esgoto, iluminação de lampadinha incandescente. É capaz de ter muita gente que não conhece o que é lâmpada incandescente, né? Aquelas luzinhas vermelhinhas. Bom, enfim. Lamparina, né? Lamparina, praticamente. Nós fomos no Santo Antônio, e era um bairro bem popular, em que as pessoas saíam de madrugada com os turmeiros, né, para trabalhar na agricultura, lá na lavoura. Na roça, na lavoura, né?
Então chegamos lá, poxa, nós precisamos fazer uma creche, precisamos fazer um posto de saúde, né? Então, e aí botamos, e outra, nós íamos lá para ouvir. O prefeito não abria, olha, estamos aqui para te ouvir, ponto final. E não deixava nem os diretores da prefeitura e as outras pessoas falarem, só se fossem perguntados, né? Era para a população falar. Então, primeira prioridade, asfalto. A gente pensou, né? Mas, poxa, não é um pouco sofisticação? Aí as senhoras, né? Nós saímos daqui, precisa levantar 3 horas da manhã para lavar roupa, para fazer comida, depois a gente pega o caminhão de turma, vai colher algodão, volta, chega aqui 6h30, 7 da noite, quando chove, a casa está suja de barro. Quando está sol, as roupas penduradas tá empoeirada, né? Mas e a creche? Não, a creche é importante, mas primeiro nós precisamos do asfalto para trazer limpeza para nossas casas, né? A creche nós deixamos com a dona Maria, a outra senhora não trabalha, fica com os filhos das outras, tal. Então, você erra menos quando você tem a humildade de não se arvorar em grande sabedor de tudo, né? E ouvir a população. Isso é muito legal que você está falando. Lá no curso do plano de governo, né, tem um capítulo que a gente está falando em diagnóstico. Então, existe o diagnóstico numérico, estatístico, e existe a consulta pública, né? Então, todo mundo imagina, nossa, consulta pública, vai ter que ter um edital. Não, vai lá na cidade, vai no bairro, pergunta para a população o que ela quer. Quem somos nós, candidatos, né, a dizer, eu vou fazer a creche? Às vezes não precisa da creche, precisa da... e você chega como candidato com soluções mirabolantes, que muitas vezes a pessoa nem sabe o que é aquilo. E nós chegamos talvez, eu lembro que a cidade de Lages, em Santa Catarina, e nós aqui em São João, isso em 1977, implantamos essa sistemática de fazer o orçamento municipal, né, naquilo que seriam as despesas e receitas, e o que era destinado para cada obra, para cada serviço, para cada coisa, com a participação da população. A população priorizava. A população dizia o que queria e priorizava. Então, nós dividimos a cidade naquela época em 16 regiões. Não é fazer audiência pública no centro da cidade com os empresários só. Então, aí você com a representatividade de cada bairro, né? Então, a gente fazia as reuniões em cada bairro, as pessoas iam elencando o que precisava e a gente fazia nos 2 semestres, né? Repetia as reuniões. Depois, na última reunião de cada bairro, as pessoas indicavam os representantes do bairro que iam para as reuniões finais para afinar o plano de ação. O orçamento. E é muito interessante que numa delas faltou um item para ser atendido, né? Aí o Luiz era um amigo nosso, até a gente jogava bola com a turma do Rei e tal. O Luiz vira e fala o seguinte: Nelson, eu estou fazendo umas contas aqui, gente do povo, né? Eu estou fazendo umas contas aqui, olha, não está faltando, eu não lembro dos números, não está faltando tantos 1000 cruzeiros na época, né? Não está faltando tanto de dinheiro para fazer aquilo? É isso que falta, mais ou menos orçado nisso, essa obra. Então, mas olha lá, a previsão de imposto, de IPTU, de arrecadação, não é essa tal aqui? Então, olha ali, se você aumentar 3% o IPTU, você faz tudo. Quer dizer, a população sugerindo o aumento de arrecadação para poder fazer aquela obra, aquele serviço. Isso é muito interessante, né? Porque as soluções estão neles, né? E de novo, a gente acha que nossa... Então, você sistematizar isso de reuniões em bairro, ouvir, organizar isso para você colecionar, não é, sabe? E hoje, com a internet, com os meios digitais e é muito fácil até você modernizar esse tipo, né, de interação
com a população. Você pode, não só é fundamental você ter um programa de ter uma cidade inteligente, uma cidade digital, né? Mas também nesse programa de modernizar a cidade, de ter uma cidade inteligente, uma cidade digital, você criar canais para a participação da população, né? Para você ter uma dinâmica permanente de interação. Agora, se você me permitir, falar uma coisa, né? O poder, muitas vezes, propositadamente se distancia da população, cria barreiras, né? Para não ser amolado, né? Esconde o telefone, muda de casa, vai para o apartamento, cria tem portaria. Um dia para atender a população. Então, eu percebi muito, logo no começo, eu sempre fui o Nelson, né? Sempre andei de calça jeans, canivete no cinto, camisa desse tipo aqui, ou sem gola, sempre o Nelson. O Nelson em todo lugar, o Nelson no futebol, o Nelson no bar, Nelson nos bailes, Nelson na rua, era Nelson. Eu tomei posse na prefeitura, encontrava com uma pessoa, ô doutor Nelson, como? Ô doutor Nelson, olha, precisamos disso, precisamos daquilo. Ô doutor Nelson, precisamos daquilo, daquilo. Falei, pô, mas tá, né? Então você percebe que o poder distancia e cria uma barreira. Então você precisa investir na derrubada dessa barreira. Então eu até levei bronca durante a minha vida, que eu não tinha, das elites e tal, que eu não tinha postura de prefeito, que eu precisava andar com, né, de terno e gravata. Para com isso. Você vai impor mais ainda a distância, né? Então, eu fazia questão de continuar sendo o mesmo, né? Para quebrar essa barreira. E a gente forçava, né? As pessoas encontravam comigo, olha, assim, a gente precisa fazer isso, posso fazer um abaixo-assinado? Não, você vai fazer uma reunião lá no teu bairro, na tua casa. Mas você vai lá? Claro. Então, a gente começou a provocar a participação popular. Participação e quebrar a distância, né? Dar coragem para as pessoas e mostrar pedagogicamente que quando a população se organizava e pedia, as coisas aconteciam. E às vezes a gente sabia, a gente já tinha jeito de fazer determinado serviço, determinada obra, determinada coisa, né? Mas a gente fingia que não tinha jeito e provocava as reuniões para as pessoas sentirem, né? O pertencimento no bairro, que aquilo era dela, que foi ela que pediu, exato, sabe? Para acostumar. E nós vivíamos naquele tempo, na ditadura, onde as coisas realmente eram mais difíceis, né? Então a gente precisava quebrar essa e fazer a pedagogia do que é a democracia. Democracia é isso. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês uma história muito interessante, né? Que o Nelson, ele é um indivíduo apaixonado pela cidade. Eu tenho a impressão, não posso garantir, mas que em primeiro lugar é a cidade, em segundo lugar a família, em terceiro lugar a vaca de leite, as vacas de leite que ele cria, né? E ele é eternamente envolvido. Então a gente já viveu situações que ele já não era mais prefeito, eu na agência de desenvolvimento, que é onde eu atuava, dele me ligar e falar assim, ô bem, você já viu a rua tal, o poste tá na casa tal, do número tal? Eu falei assim, não, Nelson, não vi. Mas você tem que ir lá olhar, tem que dar um jeito. Assim, mas eu já não sou da prefeitura. O que tem esse poste? Tinha um monte de fio amarrado, de rede, deve ser de rede de internet, uma coisa feia demais, né? Uma poluição visual, temos que dar um jeito nisso. Então, Nelson, eu queria te perguntar muito disso, né? Você é um indivíduo apaixonado pela cidade, né? Como que você recomenda, como é que a gente transforma essa paixão em ações, em políticas públicas, em estrutura que facilite para as pessoas a vida e não fique só na reclamação, porque você é um cara que aponta o erro, enquanto você não vê o negócio consertado, você não descansa. Não, né? Eu acho que é o seguinte, primeiro, né, não é bem essa frase que eu vou citar, mas o sentido é esse. Eu ouvi em algum lugar
que São Sebastião teria dito mais ou menos o seguinte, que ninguém conseguiria viver bem, né, se naquele meio em que essa pessoa está, tem alguém que esteja mal. Então, eu imaginava o seguinte, que ele quis dizer com isso, na escola, né? Vamos pensar, eu estou na escola, molequinho e tal, tem um grupinho de amigos, se alguém machucou, você fica triste, não fica? Exato. Tá? Num grupo de jovens, se perdeu o avô, você fica triste, você vai lá consolar e tal, né? Então, que eu imaginei que essa frase queria dizer? Que nenhum ambiente é bom de se viver se tem alguém infeliz nesse ambiente, né? E o fato da gente gostar de gente e entender que você só vai criar um mundo melhor se você não tiver exclusão social, se você não tiver desigualdade, se você não tiver pessoas que não têm acesso a bens e serviços, se você tem uma comunidade que não tenha, que tenha gente que não tem oportunidades para crescer na vida e sobreviver, né? Você efetivamente não cumpre seu papel. Então, realmente, para você criar um ambiente bom de se viver, ele precisa ser bom para todo mundo. Tem uma frase que você fala, a cidade só é boa se ela for boa para todo mundo. Exatamente, né? É isso. Né? Então, é isso que você tem que fazer. E, além de ouvir a população, porque o concreto do povo é simples, tá? Você tem que entender que, mesmo que você tenha dinheiro, tá? Você não tem estoque de tempo. Cada minuto que passou no dia é 1 minuto a menos do seu mandato. Então você não pode perder tempo, por isso que aquilo que você falou, né, que eu vou atrás enquanto não vê acontecer, porque você não tem estoque de tempo. O prefeito não pode deixar nada para daqui a pouco. Nada para daqui a pouco. Às vezes, quando eu estou em algum município, que eu vejo aquelas reuniões intermináveis, aquela discussão, o diretor da educação com a cultura que não se integra, eu conto muito disso. Eu só, olha, eu conheci um prefeito que falava disso. Gente, vamos ser rápido para resolver as coisas. Você não tem estoque de tempo. Vai não passar. Tem estoque de tempo. Você tem mandato de 4 anos, ali e acabou. Exatamente. E outra coisa de dizer que não tem dinheiro. Sabe? Dinheiro tem. Dinheiro tem, né? Talvez alguém me ouvindo fale, esse cara é louco. Mas o grande capital da prefeitura, o grande recurso da prefeitura, que ela tem que ter, qual é? É o recurso para pagar a folha de pagamento. Não paga os servidores todo mês. Paga. Tá? E mais 13º, não sei o quê. Então, se você fizer a folha de pagamento, que é o dinheiro que você tem, né, ser eficaz, eficiente, se cada servidor cumprir bem o seu papel, do mesmo jeito, entender que ele tem que atender o pobre e o rico do mesmo jeito, né? Que ele tem que cumprir aquele papel dele, você conquistar a máquina administrativa para vestir a camisa, não sua de prefeito, mas vestir a camisa do povo, da população, da cidade. E se você estruturar a administração de tal forma que o pessoal, né, se envolva com a gestão, cumprindo esse papel, né, se a prefeitura for eficiente no atendimento à população, você já é um bom prefeito. Né? Então, você tem que se dedicar a conquistar os servidores, a dar condições para os servidores trabalharem, né? Estar sempre junto com eles, ouvindo quais são os problemas para ajudar a resolver, né? Ser amigo do servidor. Né? Isso é muito legal. Você sente a dificuldade, né? Conserta, ajuda, resolve, que você vai ser eficiente. Então, dinheiro você tem. Para as obras e serviços e programas, tem dinheiro, vou usar uma expressão, tem dinheiro a rodo.
no governo federal. Basta você ter cada um dos seus projetos, você entrar nos links de cada ministério, você vai ver que tem dinheiro para tudo. Aí você tem que ser chato com o seu deputado, com o governador, com o presidente da República, com os ministros, de estar lá amolando mesmo, para ganhar na raça. Se eu conquistei muita coisa, é porque com todo o meu jeitinho meio mineirinho de ser, jeitoso, educado e tal, eu era um chato. Eu não, né? Eu ficava lá em cima para buscar os recursos de fora, que tem e bastante. Isso é uma coisa muito bacana que você fez, né, no seu mandato, eu acho que foi no primeiro de 2005. O Nelson, quando ele foi eleito, ele procurou a agência de desenvolvimento, que era onde a gente trabalhava. E eu falei, ai, que bom, agora nós vamos fazer o planejamento da cidade, né, Nelson? Era o meu sonho, planejar a cidade. Eu falei assim, olha bem, que o jeitinho mineiro teu, né, Nelson? Eu prometi que eu não ia dormir enquanto tivesse um desempregado. Sim. Então, você me ajuda a resolver isso, depois a gente resolve o planejamento. Demorou 8 anos. Em 8 anos, a gestão do Nelsinho começou com 11 mil desempregados e terminou no pleno emprego. E foi a partir daí que se fez o planejamento, né? A gente precisou esperar os 11 anos. E foi muito interessante que nesse período que ele começou, né, ele sentou com a gente e falou assim, anota aí todas as coisas que a cidade precisa. Gente, era uma relação de uns 100 coisas, mas para cada 100 coisas foi feito um projeto. Você lembra disso, Nelson? Claro. Você contratou uma professora da faculdade, especialista em captação de recurso para a faculdade. Ela sentou ali conosco e nós fomos descrevendo os 100 projetos. Estes 100 projetos viraram informação estruturada para toda vez que o Nelson fosse a Brasília, levava aquelas solicitações, ou no governo de estado, levava aquelas solicitações. Então, muito recurso a gente conseguiu, a fundo perdido, inclusive. E hoje tem muito mais ferramentas, né, de planejamento, de gestão. E uma das coisas importantes, né, em relação à folha de pagamento, né, você tem esse capital, fazer essa folha ser eficiente e eficaz. Se os serviços prestados para a prefeitura, pela prefeitura, para a população, não geram reclamações, você já é um bom prefeito. Agora, é fundamental que isso eu fiz, né, e é claro que com esse número elevado de partidos, você tem que fazer alianças, tem que fazer coligações, né, mas você não pode abrir mão de princípios. Por princípio, você não negocia. Então, você pode fazer coligações, eventualmente chamar para um cargo de diretor, deve até, de um partido ou de outro e tal, mas as pessoas escolhidas, primeiro, têm que ter competência. O diretor de habitação tem que ser melhor que o prefeito. O diretor de saúde tem que ser melhor que o prefeito. Né? Se eu tive algum sucesso, é porque todos os meus diretores eram naquilo que faziam melhor que eu. Exato. E né? você tinha a habilidade de juntar as inteligências. E vestir a camisa sua. Né? Muitas vezes, às vezes, o vice-prefeito tem que vestir a sua camisa. Né? Porque se você faz uma coligação só para ganhar a eleição e traz um vice que é teu concorrente, ele vai minar a sua administração os 4 anos, sabe? Então, que seja de outro partido, que seja de outra área, né? Mas tem que vestir a camisa dos princípios, né? Daquilo do programa de governo. Você tem que fazer coligações, isso é o meu jeito de pensar. A coligação partidária tem que ser em cima de um programa de governo, não de favorzinho, de quebra-galho, enfim. É muito legal quando você fala isso, né? Que você falou a palavra-chave, né? O programa de governo, ele tem que ser algo
que todo mundo, primeiro ele tem que ter sido construído com a cidade. Sim. E depois ele tem que ser a diretriz da atuação de cada secretário, né? A atuação, a diretriz das coligações, dos acertos. Quer dizer, você pode abrir mão de algumas coisas, mas do plano de Não, governo, do plano de da governo e da ética, da visão, seriedade. não Né? dá para... Sabe, eu acho que você não pode abrir mão de princípio. Né? E eu aprendi com isso. Porque quando eu entrei na prefeitura a primeira vez, Aos né, 29 anos? em 1977, a prefeitura fazia muito mais serviço particular do que para a cidade. Então as estradas rurais estavam arrebentadas, mas tinha máquina da prefeitura fazendo terraplenagem para o cara construir uma casa. Uhum. Sabe? Chegava a gente na prefeitura, precisava do caminhão de água para encher a piscina do outro. Para com isso. Tá? E a política correta não é não, vamos atender porque tem um votinho, é meu amigo. Não. Você tem que fazer aquilo que pode. Então, a gente negava essas coisas particulares. Né? Mas com jeito, com educação, explicando. Então, automaticamente, né, ao invés, você não perdia horas da máquina fazendo serviço individual, particular. Exato. Porque isso acabou se acostumando. Então, a prefeitura criou-se a cultura que estava lá para fazer favor pessoal. Exato. E não é isso. É que é o amigo, né, do rei, né? Exato. Então, a hora que você começa a ter resultados, você faz a pedagogia do que deve ser feito, do jeito que deve ser feito, e as pessoas reconhecem. O Nelson, uma coisa que eu queria tocar com você, que é um ponto nevrálgico da gestão pública, nas prefeituras por onde eu ando, eu falo e as pessoas estranham um pouco. Em 1998, você era secretário de Planejamento e você criou a figura do Conselho Municipal. Não, Amélia, eu até vi. O Conselho Municipal de Desenvolvimento foi criado em 1977, na minha primeira gestão. Ele foi reativado em 1998. Conta um pouco, o que é isso, como que funciona, o que está por trás dessa... A participação da sociedade na discussão dos problemas da cidade, né? Quando foi criado o CMD... Isso, né? Conselho Municipal de Desenvolvimento. Foi criado exatamente para você ter a sistematização das reuniões de bairro, né, de ouvir a população... Né? E depois o conselho para discutir políticas públicas, os problemas da cidade, a busca de solução, para você ter também um organismo instituído para participação direta na discussão dos problemas e das soluções para a cidade. Eu participei do Conselho de Desenvolvimento durante 16 anos, 4 gestões, né? E até hoje eu encontro os empresários, porque você conseguiu organizar ali todos os setores econômicos, né? Agricultura, comércio e indústria. Porque não tem conflito entre os sindicatos, o Senai, Sebrae, as universidades, né? E até hoje eu encontro a inteligência, essas pessoas. Você precisa da inteligência da cidade. Isso. Também. Conta um pouco disso. Como é que é essa história de você botar a inteligência da cidade para dentro? Eu acho que eu preciso ir um pouco mais longe. Né? Quando eu ganhei a eleição, eu nasci em cima do muro. Né? Não no sentido de fazer média, né? De não tomar posição. Mas o meu avô materno era da oligarquia rural, ele era italiano, vindo para o Brasil, mas cresceu aqui e tal. Ele era ligado era um coronel da agricultura. Sim. Meu avô paterno, que veio do Líbano, mascate, vendeu roupa, carregando nas costas também, era também produtor rural, fazendeiro. E meu avô, não, é o contrário, né? Meu avô materno, meu avô materno era de direita, a família do meu avô paterno era mais à esquerda. Então, eu aprendi a ouvir dos dois lados.
não é? Embora eu tenha a minha ideologia, etc. Outro dia me perguntaram, você é Lula ou é Bolsonaro? Não, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, eu sou Cristo. Eu sigo os preceitos de solidariedade humana, de amor ao próximo, de respeito ao outro, né? Até outro dia você dizia, eu sou São João da Boa Vista, meu partido. Mas o meu partido é o PSJBV, o Partido de São João da Boa Vista. Bom, então eu tive a oportunidade de me equilibrar no meio, né, das questões, ouvi muito e tudo isso. Então, quando eu ganhei a eleição, moleque, 29 anos, os pessoal mais conservador, as elites e tal, imaginavam, bom, agora vem o revanchismo, a coisa. Eu não. Primeiro dia eu fui chamar os meus adversários da eleição para conversar, né, pedir opinião, o que eles estavam fazendo e que não fizeram e que deveria ser feito, dar continuidade às obras, né? E fui envolvendo a comunidade. O nosso objetivo, você falou do Distrito Industrial, nós trouxemos lá atrás algumas empresas, mas nesse período da segunda e da terceira gestão, que você participou diretamente, nós trouxemos mais de 40 empresas para São João. Qual era o objetivo disso? Você ter um lugar bom de se viver. E o lugar bom de se viver é aquele em que todo cidadão, no momento que nasce, tem uma expectativa, uma esperança, né, de oportunidade, boa, de uma vida digna, direito que tem simplesmente pelo fato de ser gente. Então, além da escola boa, da saúde, da educação, cultura, esportes, né, de você construir um cidadão, você precisa ter emprego, né? Você precisa ter emprego. Agora, como é que você traz indústria? Como é que você cria emprego? Com os empresários. Quem tem o capital são os empreendedores. Então, você tem que estar... Você é prefeito, né? Você foi eleito prefeito, você é prefeito da cidade, não é de grupo político, de pessoas, de segmento, tá certo? Então, você tem que chamar todo mundo para a guerra. Senão, você não consegue ter paz. Essa é uma grande experiência e a gente sempre recomenda para todos os Você lembra numa reunião do Conselho Econômico, um dos empresários disse assim, você não está indo muito depressa demais, não? Trazendo esse monte de indústria? Lembro. Daqui a pouco nós não vamos ter trabalhador para nossa empresa. Lembro. Né? Então, o que nós fizemos? Ao invés de debater, discutir, você não tem preocupação com o pobre, mas o que nós fizemos? Olha, mas espera aí, você não é cristão? Então, você não acha que as pessoas têm que ter oportunidade e tal, fomos conversando, aí você entrou com aquela história do treinamento da mão de obra, não treinou até os empregados dele para ser mais eficiente? Exatamente. Então, todo mundo percebeu que é bom para todo mundo. E foi uma coisa muito legal, né? Isso, realmente eu vivi isso e assisti isso, né? O empresário no começo, ele se assusta quando começa a chegar a indústria, porque ele pensa, eu vou perder os meus funcionários. Acontece que ele não, além dele não perder, né, porque a prefeitura acaba qualificando a mão de obra que está desempregada e a dele também, ele começa a melhorar a gestão dele, né? Sim. Até hoje eu vou em determinada empresa aqui no distrito, o cara fala assim para mim, tá vendo aquele restaurante lá? Aquele restaurante lá foi essa moça aqui, porque ela trouxe as empresas que tinham restaurante e eu tive que fazer um restaurante, né? Então você acaba melhorando indiretamente a gestão das empresas locais. A cidade toda ganha com isso. Exatamente. E eu acho muito interessante você falar nesse aspecto, né, de que os empresários, eles podem ajudar o poder público a pensar desenvolvimento econômico, a pensar na cadeia produtiva. O Adriano Carvalho, que participou com a gente nessa discussão, teve uma pergunta assim, eu sou aqui do tal município, eu estou pronto, eu tenho lei, eu tenho isso, como é que eu chamo a empresa? Ele respondeu isso, vá conversar com os empresários com ele. da tua cidade e eles vão te dizer o que está faltando, né? Achei muito, muito legal isso daí. Aí, Nelson, uma coisa que eu queria tocar com você, né, é a questão, assim, da visão de futuro.
como que você, porque você foi um visionário, né, de cidade. Aquele negócio que hoje a organização, a ONU, né, prega dos ODS, né, que é os Objetivos do Desenvolvimento Social, sustentável, etc. E tal. Com toda a nossa ignorância e caipirismo, nós fizemos isso desde 1977 em São João. É isso. É muito interessante. Quando eu fui ler pela primeira vez, né, foi em 2015 que isso surgiu, então tinha lá coisas que eram já princípios da gestão pública, que eu me lembro que 100% de esgoto tratado. Isso para mim já era... já era comum, óbvio, né? Agora você vai ver no Brasil, não é comum. Não é comum. Né? Você tem mais da metade das cidades sem tratamento de água, sem esgoto, então nem se fala. Exato. Agora, é fundamental, não só para a saúde das pessoas, para você criar um ambiente bom de se viver, né? Como também a questão da natureza. Né? O mundo, ele é pequeno, ele não cresceu, a Terra é do mesmo tamaninho. Então, às vezes, muita gente xinga os ecologistas, os ambientalistas e tal, mas, poxa, pensa bem, a Terra é do mesmo tamaninho que do dia que ela nasceu. Né? Só que a população está crescendo. Está consumindo o que tem na Terra. O que tem. Como é que lida com isso? Tá? Então, se você não lidar direito com ele, então, desmata para plantar mais, olha aí o que acontece. Não, muda toda a questão climática, chuvas pesadas de vez em quando e pontuais, calor e seca em outros pontos. Quer dizer, e está sabido, a ciência prova. Todo produtor rural sabe que no momento que ele corta algumas árvores em torno de uma nascente, a nascente seca. Então, por que nós vamos deixar isso acontecer? Então, até quando eu entrei, fui secretário da Agricultura, né, o pessoal do Recursos Naturais, né, tinha uma das diretorias da secretaria era do meio ambiente. E eles queriam me ouvir, né, o que eu achava. Então, fizemos uma reunião para conversar e tal. Aí, a primeira pergunta de um servidor da secretaria, um técnico bom pra caramba, ele pergunta: Nelson, qual a sua visão do meio ambiente? Eu respondi: eu não tenho preocupação nenhuma com o meio ambiente. Foi um susto. Mas como? Eu falei: não, eu me preocupo com o ambiente inteiro. Exatamente, essa frase é tua também, ambiente inteiro. O Nelson, é muito comum, né, hoje, você está vendo assim, e a gente tem visto isso nos municípios, o pequeno agricultor, para ele sobreviver e cuidar da questão ambiental, preservar nascente, preservar mata ciliar, fica muito inviável para ele, né? Então, quando se fala em desenvolvimento econômico da agricultura, e se foca, porque tem municípios que têm 2.900 propriedades rurais, então são todos pequenininhos, a reforma agrária já está lá instalada. Como é que você vê essa questão? Como é que a gente viabiliza a atividade econômica do pequeno agricultor e viabiliza a questão da preservação das nascentes e da mata ciliar? Primeiro é o seguinte, você tem que pensar município por município, cidade por cidade, realidade por realidade, né? E você tem que trabalhar as potencialidades em cima das características locais, aquilo que existe na cidade. Toda cidade tem uma agricultura, toda cidade tem um comércio, toda cidade tem uma indústria, toda cidade tem serviços, toda cidade tem turismo, tá? Então, se o poder público assiste esses movimentos que geram economia, que geram emprego, que geram vida, né? Você tem que identificar quais são os problemas existentes em cada setor e ajudar com cursos de gestão financeira, né? De gestão de negócio. Porque uma coisa é cuidar do dinheiro que está em caixa, outra coisa é você gerir o seu negócio para que ele cresça, produza, não tenha prejuízo, né? Gestão de negócio, tecnicamente, que tecnologias ele tem que usar, né? Por exemplo, o setor leiteiro. Você tem hoje, a grande maioria dos produtores de leite são pequenos produtores,
né? Mas todo mundo está numa dificuldade tremenda, porque a escala é pequena, o preço do leite é aviltado, né? E o pessoal tira lá o leite com o filho, com a mulher, ele mesmo e tal, e não faz conta. Não faz conta. Que ele está pagando, né, muitas vezes para trabalhar. Para trabalhar. Então, precisa de auxílio dos órgãos técnicos. Você tem Senar, você tem Sebrae, você tem a CAT em São Paulo, a Emater nos outros estados, a Embrapa, as universidades, né? Você tem exemplos de pessoas que têm sucesso. Então, você tem que fazer chegar o conhecimento, ajudar essas pessoas a se organizarem, organizar para fazer compra mais barata, organizar para comercializar, principalmente equipar o pessoal de conhecimento para verticalizar. Por que não? Por que não? Por que entregar o leite para o laticínio ou o leite na porta? Vamos fazer um queijinho? Vamos... Então, tem que ter técnicas para fazer queijo de qualidade, né? Olha o que está acontecendo em Canastra a gente vai trazer e outros tantos lugares. Então, você tem que apoiar o setor produtivo, estamos falando do agro e de leite, mas em todas as áreas. Quantas mulheres tem fazendo doce por aí afora? Então, você tem que dar, é negócio, você, né? Tem que dar os mecanismos legais, institucionais, organizar esse pessoal com conhecimento para poder crescer, né? Os bares, os restaurantes, o comércio, as costureiras, enfim, você tem que identificar quais são as vocações do município, né? E trabalhar em cima de desenvolvê-las, porque assim você gera mais renda, gera mais emprego e atividade econômica, e o município cresce, todo mundo cresce. Tá? Esse é o papel do poder público. Não é só varrer rua, capinar, cortar a grama das praças, né? Eu acho que esse papel de indutor da economia, do desenvolvimento é fundamental. Isso aí é uma coisa muito importante que eu acabei aprendendo com você e eu nunca me esqueço, né? A primeira vez que a gente sentou para falar em desenvolvimento econômico, eu falei assim, Nelson, qual você acha que seja a vocação do nosso município? Você respondeu assim, olha, aqui não tem vocação, aqui tem assiste. Agricultura, comércio, indústria, serviço e turismo, e tudo vai ter que funcionar. E isso é uma realidade que eu aprendi nesses 22 anos, né, de vida, de que realmente nos municípios ela tem o assiste. E um complementa o outro e se estrutura com o outro. E muitas vezes existe também um potencial para alguma atividade que não está acontecendo. Né? Nós, por exemplo, aqui na região, nós temos um potencial turístico maravilhoso, nós vivemos num requinte ambiental maravilhoso, que não com a Serra da Mantiqueira, com um monte de coisa linda, né? Até o crepúsculo. Então, você tem um potencial turístico incrível, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava de diretor de planejamento de uma das gestões, o Beraldo, que era nosso deputado, arrumou uma verba para pavimentar uma estrada vicinal. E a prefeitura estava decidindo por pavimentar uma estrada que ia para uma usina de álcool, né, açúcar e álcool. E essa usina cuidava da estrada. A prefeitura não punha a máquina lá, né? Então, por que você vai asfaltar uma estrada que já é cuidada? Já tem recurso. Então, nós fizemos uma argumentação, eu tenho esse documento até escrito manualmente para mim guardado, que a gente falou, vamos fazer a estrada da Serra da Paulista, que é uma topografia horrorosa, cheia de curva, né? Era dificílima a manutenção e mais difícil para os proprietários rurais, os sitiantes daquela região, né? Vir para a cidade, as crianças virem para a escola, vir no médico, transportar insumos para a produção, transportar mercadoria depois para vender, era complicado, né? E a gente pensou, puxa vida, essa região maravilhosa, isso aqui vai se desenvolver turisticamente também, né? E batalhamos e saiu aquela estrada. O que aconteceu? Né?
Hoje tem restaurantes, pousadas. Pousada, restaurante, café, um monte de coisa. Está progredindo num lugar lindo, arrumadinho. Né? Maravilhoso. Então, você tem que, você discutindo com a sociedade, levantando as potencialidades e contribuindo, tendo aquele potencial, você é o agente de indução para aquilo que floresça. Nelson, a gente está quase terminando o nosso prazo aqui. Eu queria te perguntar só mais um tema, que eu acho que seria muito importante, de recomendação sua para candidatos. Juventude. O que você sugere para os candidatos? Como olhar para isso? Eu estou com 76 anos. Eu acho que, para não ser incoerente com tudo que falei, tem que perguntar para a juventude. O que ela quer. O que ela quer, o que ela deseja. Tem que sentar com os jovens, ouvir os jovens. E com certeza vai sair muita coisa muito boa. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo diferente com a internet, a rede social, a maneira de ser dos jovens são diferentes, né? Mas, de qualquer forma, o poder público tem que ter políticas para os jovens, né? Os jovens de classe média, os jovens das classes mais abastadas, principalmente para os mais pobres. Né? O mundo, com essa concorrência, com essa dificuldade, tem que cuidar dos excluídos. Senão nós não vamos ter nunca um ambiente bom de se viver. Os ricos vão blindar automóvel, ter guarda-costa, como é que é? Câmera, e não sei o quê, né? Agora, se você não cuidar para que a criança, que os pais de uma criança de renda mais baixa tenha casa para morar e casa digna, tenha água e esgoto 100%. Né, com saneamento básico, que ele more num bairro onde ele possa ter mobilidade, centralidades ali naquela região, para ele ter emprego ali, para ele ter escola ali, para ele ter a unidade de saúde ali, para ele ter a creche ali, para ele ter a padaria, a farmácia. Tudo ali. Né? Áreas de lazer, oportunidades de cultura, de esportes, de lazer. Né? Você tem que construir isso. Agora, além disso, você tem que ter uma educação que trate da criança para a construção. Não adianta assinar que beabá e bá e mexer no celular. Ele tem que aprender, né, lidar com a matemática, lidar com as tecnologias e, acima de tudo, aprender a lidar com gente. Sabe? Ele tem que aprender o que é a família, o que é ser cidadão, o que são as amizades. E isso você ensina, não é com ideologização e coisas. Você ensina com o futebol. O que o futebol faz? Convivência social, né? O que o futebol faz? O futebol é coletivo. Ele aprende que, para ele ser um bom jogador, ele precisa do colega. Para ter o jogo, ele precisa do adversário. Para ele continuar em campo, ele não pode chutar a canela do companheiro e brigar. Então, você precisa construir, né, cidadãos, né? E com escola de qualidade e tudo mais. Começar daí. Aí depois cursos de profissionalização, sabe? Hoje, um tratorista, ele tem que ter uma tecnologia total. Tem trator que você aperta o botão, ele vai sozinho. Drone na agricultura. Né? Se a pessoa não está informada para isso, vai se marginalizar, não vai ter, vai ver na televisão, no celular, tudo que todo mundo pode ter, e ele não pode por quê? Essa coisa de que pobre é pobre porque é vagabundo, eu não admito falar. Sabe? Que bandido bom é bandido morto, também não admito. Eu acho que a sociedade precisa se unir e criar condições para que não existam marginalizados. Que não exista, que todas as pessoas, ao nascer, tenham uma esperança, uma expectativa de vida mais digna, direito simplesmente pelo fato de ser gente. A experiência do Murilo Cavalcante tem muito a ver com isso que você está falando, muito. Em 2019, né, eu fui fazer uma reunião com jovens em Tambaú. E eu fui meio assim, nossa, o que será que eles vão querer? E aí chegou um jovem, eu até tirei a foto.
Nas costas dele tinha a camiseta escrito bem grande, pelo direito da cidade sonhar. Aí eu já comecei a reunião, assim, quais são os sonhos de vocês, né? É incrível, ele já estava com isso na roupa. Você tem, eu não lembro dos números, mas você tem no Brasil um grupo de jovens de 14 a 20, 22 anos, que até, né, ali os intelectuais, a academia apelidou de os nem-nem, que não são nem uma coisa nem outra, nem estuda nem trabalha. Agora, é por culpa deles? Não é. É por falta de estrutura social que lhe desse condições de aprender, de ter ferramentas para crescer na vida. E a própria educação, de falta de oportunidades. Falta de oportunidade. E principalmente através da educação. É. Ele não é marginal porque quer. Exato. Claro que numa sociedade você tem algumas distorções de doença, às vezes até de psicopatia, de coisa que você sempre tem problemas de segurança. Mas você tem que diminuir isso, né, não em função da segurança dos mais ricos, você tem que diminuir isso em função de uma vida melhor para todo mundo. Né? Eu não sou de ir na igreja, não sou de rezar terço, mas não foi Cristo que disse isso? Foi. Então, foi acabou. Isso. Nelson, para a gente terminar, né, quase terminando, todas as vezes que você encerra um assunto, ou uma palestra, ou uma apresentação, você usa um termo, você usa felicidade. Você já falou aqui no teu conceito. Eu sempre fiz muito trocadilho, né, uma ironia. Eu acho que a ironia, a caricatura, né, quando você desenha uma pessoa que tem um nariz grande, você faz um narizão mais grandão ainda, qualquer um olha, identifica que é aquela pessoa, né? Então a caricatura não implica em desdém à seriedade, às coisas sérias. A caricatura é uma forma de você deformar a imagem, né, para enxergar o interior das coisas. Então quando você faz a pessoa com o nariz maior do que ela tem, você identifica. Então, eu sempre fiz trocadilho, né? Uma vez era moleque, estava lá no Bar Teatro, e fizemos um trocadilho e tal, o Edson, aí abrimos um Guaraná, o Edson falou, faz um trocadilho com Guaraná, quero ver. Eu falei, agora não. Então, é a coisa, nós sempre sonhamos com esse negócio de lutar para ter um lugar bom de se viver, e bom de se viver para todo mundo, não é para alguns, para todo mundo, né? Eu fiz o trocadilho, né? O que a gente procura? Uma feliz cidade. Muito legal isso, é muito legal. Bom, conforme você foi falando, né, eu fui anotando frases aqui, porque eu já cansei de te convidar para a gente escrever tudo isso, né? Aí eu tô com uma preguiça. E eu fui anotando as frases aqui. Então, eu vou falar e você vai dizer se é isso mesmo, se ficou faltando alguma. Nossa, que isso são as suas recomendações para os nossos candidatos a prefeito. Então, eu vou colocar na ordem do que a gente conversou. Não necessariamente é na ordem do que você acha mais importante. Gostar de pessoas. Saber ouvir, 2 pontos. Gostar de gente. Gostar de gente, pronto. Gostar de gente. Ouvir, 2 pontos. O concreto do povo é simples. Desenvolver o sentimento de pertencimento é fundamental. Não vou dormir enquanto não fazer a felicidade, enquanto tiver um desempregado. A cidade é boa quando ela é boa para todo mundo. Esse negócio, deixa eu te interromper. Pode parecer demagógico. Eu não vou dormir enquanto não tiver um desempregado. Enquanto tiver um desempregado. Você tem que ter vontade, gana, de fazer tudo, de atender todo mundo. Né? Não adianta... São João tem uma demanda hoje de 5.000 casas populares. Demanda com inscrição, pesquisa e tudo mais, né? Eu não vou dormir enquanto eu não fizer 6.000, porque eu quero fazer 5.000 que precisa e deixar pronta para atender os que vão chegar. Aparecer. Né? Então, agora não.
Não, tem 5 mil, vou fazer 2 mil, 1.500 e tá bom, vai. Não, isso você tem que sonhar grande. Não é sonhar, você tem que perseguir o atendimento de 100% das demandas. Das demandas. Então, Okay. é isso que eu quero dizer com isso. Legal. O dia que você me falou isso assim, meu Deus, tem 11 mil, ele é louco, né? A cidade só é boa quando é boa para todo mundo, né? Não há estoque de tempo. O servidor envolvido é fundamental. A folha de pagamento é o grande capital que a prefeitura tem. Os secretários precisam ter a competência eventualmente maior do que a do prefeito na sua área. Sim. O vice, vestir a camisa e pôr a mão na massa. Vou te dar um exemplo. A primeira vez eu tive o seu Eugênio Simões Matias de vice, um senhor maravilhoso e tal. Eu dava satisfação para ele, não, você toca lá e tal. Né? Ele nunca disputou comigo para ser prefeito depois. A Helenice, nas outras 2 vezes. Né? A Helenice ela me amolava, né, em cima, porque tinha gente pedindo para arrumar a fonte luminosa da cidade, né, da Praça Central e tal. Eu mostrava para ela, Helenice, ela não tem verba bem. Antes de fazer o posto de saúde lá do Resedas, né, eu não vou gastar, não tenho dinheiro para fonte luminosa. Né? Vamos investir na saúde, nas coisas, a hora que tiver a gente faz. Então, saía na rua as pessoas que a pressionavam para arrumar a fonte. Pediu a fonte. Né, apertavam ela não fazia assim, eu estou cansada de falar para o Nelson, ele não faz. Ela defendia as minhas teses, era companheira. Então, você faz uma aliança política, põe um vice que vai amanhã ser candidato contra você, ele te arrebenta. Então, com esse sentido, eu não sou contra, ninguém é autossuficiente, ninguém é suficiente sozinho. Não, né? Mas você precisa de alianças políticas e tal, mas você tem que ter alianças em cima de programa de ação, de preceitos éticos, de princípios claros. Porque é muito comum, né, Nelson? Muito comum. Quando entra o governo novo, o prefeito e o vice já se desentendem nos primeiros meses e já cria aquele conflito imenso. Porque é disputa de poder, disputa de espaço. Bom, o próximo, meu partido é a cidade. O desenvolvimento econômico se faz com os empresários? Com todo mundo, não só com os empresários. Com todo mundo, empresário, trabalhador, sindicato. Nós temos uma experiência em São João. Não foi fundamental o Zé Roberto, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da área de metalurgia. Por quê? Porque ele era uma pessoa de postura séria, que ele entendia que ele não tinha que ficar brigando por salário, por questõezinhas menores, fazendo greve. O que ele tinha? Que ele trabalhava para ajudar a trazer mais empresa. E isso dava confiança para os empresários de fora vir, porque aqui a coisa era com seriedade, não era com porra louquice. Então tem que ser todo mundo. Quando o empresário chegava, a primeira coisa que ele perguntava, das primeiras coisas... E o sindicato aqui, como é que é? Né? E o Zé não era cooptado por nós por interesse dele pessoal. Era cooptado porque ele entendeu que esse era o caminho. E mesmo em situações, é muito interessante isso do Zé Roberto, em situações extremas, em que ele ia fazer a greve, e antes da greve ele ligava, de madrugada, eu vou fazer a greve, vocês vão ou não vão dar um jeito? Aí liga para o prefeito, liga para o empresário, negocia madrugada inteira e resolvia. Tudo numa boa. Muito interessante. Por quê? Porque não era o espírito nem de um nem de outro fazer proselitismo ideológico, nem muito menos politiqueiro. Era resolver o problema. Então aí todo mundo embarcou nessa. Outra frase que você falou, né, pensar a cidade por cidade. Nenhuma cidade é igual a outra, as soluções não são iguais. Outra coisa que você falou do ASSIST, né, o ASSIST, que é os setores econômicos, agricultura, comércio, indústria, serviços e turismo, precisa da participação do poder público, na qualificação, na organização e no fomento. Sim, precisa ter... Juventude, sua frase. Pergunte ao jovem o que ele quer. E a somatória disso tudo, a nossa felicidade. É isso, Nelson?
Mais alguma coisa que você gostaria de não, recomendar, de não vou falar? ficar muito, não sei o que, não sei. Eu acho que, eu acho que as pessoas precisam, hoje, né, nós estamos vivendo, e não é só no Brasil, nós estamos vivendo no mundo, principalmente pelo advindo, não foi as redes sociais, a internet que criou isso. A internet e as redes sociais são instrumentos de massificar isso, né? Então nós estamos vivendo um momento de ódio, de guerra ideológica, né? E as pessoas não estão pensando no país, na cidade, nas pessoas, né? Porque um é Lula, não converso mais com esse desgraçado. Não, porque o outro é Bolsonaro. Pô, e a população, e a economia, e o bem-estar do povo, e a melhoria da nossa vida, né? Tanto a direita como a esquerda, como o centro, tem muitas ideias que são comuns, sabe? Eu não gosto muito da extrema esquerda e não gosto muito da extrema direita, mas tirando os dois extremos, você pode tem gente mais conservadora, tem gente que tem uma visão mais tradicionalista, né? E do outro lado tem gente mais progressista, tem gente que tem uma visão social mais profunda, mas todo mundo não acho que todo mundo seja mau. Eu acho que tanto um quanto o outro tem propostas que são comuns. Então, a gente precisa voltar a ter tolerância com o que o outro fala, tem que ter respeito pelo que a pessoa pensa e é, né? Temos que ter a satisfação de debater, de dialogar, né? E junto construirmos um caminho, um rumo. Né? Eu trabalho como prefeita atualmente, né? Que é muito interessante, ela está atribuladíssima com as coisas dela. Então, quando chega essas questões do partido tal, né, e Minas, ela fala assim, gente, eu não quero saber de partido, eu não quero nada, vamos fazer o nosso trabalho. Sim. E aí o resto se resolve lá, porque no município essas coisas... A democracia é isso, a democracia é isso, é o confronto de ideias, né? Para buscar aquilo que é comum. É melhor para todo mundo. Sabe? Aquilo que é comum, né? Então vamos nos esforçar no sentido daquilo que é comum e alcançar uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Ô, Nelson, uma felicidade. Uma felicidade. Eu posso pegar essas frases aqui, digitar, mandar para você e posso divulgar junto com esse podcast? Não, claro, sem problema. A gente está aqui para conversar mesmo, Tá bom. Então, quem sabe isso já não seja... De maneira nenhuma, não estou aqui para dar aula, não estou aqui para ditar regra, não estou aqui para... Estou mais ou menos lembrando das coisas trazer como foram comigo. Né? Garanto que muitas delas estão ultrapassadas nisso ou naquilo, mas eu tenho a impressão que, em princípios, são as coisas atuais. Continuam são muito atuais e muito modernas. As mesmas, né? Nelson, super obrigada, viu, de você ter vindo. Não, eu que te agradeço. Eu fico muito orgulhosa. E agradeço vocês também que estão produzindo o material. Eu fico muito orgulhosa de ter vivido com você, muito feliz. Acho que você fez muita diferença na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E fez a diferença na vida de muita gente, né? E dessa cidade também. E onde eu vou, eu sempre faço questão de contar de você e de contar dessa sua experiência, né? Eu chamei esse podcast de recomendações, porque é a recomendação de uma história de vida de sucesso, né? É muito comum a gente andar na rua... Eu tenho algumas frustrações. Eu queria ter tido a oportunidade de fazer mais. Isso, né? A gente sempre tem. É muito comum andar na rua com você, né? Eu sempre, quando você era prefeito,
E a população correndo atrás, chamando, Nercinho, Nercinho, eu quero fazer tal coisa, Nercinho, né? Graças a Deus, sempre foi assim. E isso é realmente democracia e participação. O resto é Sim, conversa, sim, né, sim. Nelson? Bom, muito obrigada. Não Eu que sei agradeço a você, e não é demagogia da minha parte, não, mas você sabe que se eu tive sucesso com as ideias, né, e com algumas coisas, né, por conta dessa premissa de gostar de gente e premissa de que a sociedade, as coisas são do povo, e você ouvir no povo, você erra menos. Mas se eu não tivesse pessoas como você, com essa capacidade de organizar tudo isso, com essa força que você tem de saber fazer as coisas, andar de cutucar todo mundo, de ser brava quando precisa, e puxar a fila, então, não sei se a fila teria andado tanto. Eu acho que Então, eu te aprendi. agradeço muito. Eu que te agradeço. E eu acho que eu aprendi essas coisas todas com a minha mãe, né? Minha mãe sempre trabalhou com escola de samba, mas o negócio dela era o samba, a bagunça. E na hora de descer aquela avenida, sempre sobrava para mim o croqui e botar todo mundo bêbado dentro daqueles caminhões e seguindo e chegando no tempo necessário, né? Isso, E isso foi uma vida capacidade de inteira. organização é descomunal. Tá bom, Nelson. Muito Eu que obrigada, viu? agradeço.